Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Esse, o de número 270. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Eu estou bem, um monte de e-mails para serem respondidos. Vamos ver se nesse programa a gente dá conta de todos, senão a gente passa alguns para o programa seguinte. Vou repetir uma coisa que a gente repete em todo o programa, mas dada a alta rotatividade da rádio, sempre tem algum ouvinte novo que nunca ouviu o programa antes. Esse é um programa que se destina principalmente a tirar dúvidas de informática e a divulgar dicas dos vários ouvintes que têm coisas interessantes para contar para os outros. Para entrar em contato com o programa, o caminho é o e-mail. O endereço eletrônico é o info@redeeldorado.com.br. Repetindo, info@redeeldorado.com.br. E aí eu vou pedir 3 coisas. Primeiro, no assunto coloque sempre Plug Eldorado. Plug Eldorado, porque é a dica para que a gente saiba que você não é um spammer. A segunda, coloque todas as informações, tudo, no corpo do e-mail, não no assunto. E terceiro, assine, nem que seja com pseudônimo, para que você possa ser depois identificado na hora que a gente estiver lendo o seu e-mail. Exatamente. E esse programa visa também, além das dúvidas, atender aos ouvintes que querem mandar para a gente dicas de informática, por exemplo, algum site que você eventualmente tenha achado interessante, ou algum aplicativo que você encontrou aí pela internet, quer dar a dica para a gente para baixar esse aplicativo, um utilitário, um programinha, ou até então para aqueles ouvintes, né, que saibam a resposta de uma dúvida que foi lançada no ar, e aí eles querem contribuir com o programa. Você pode, para todos esses casos, mandar o seu e-mail de acordo com essas regras aí que o Pierluigi acabou de estabelecer, né? Quer dizer, na realidade, a gente tem feito isso justamente para agilizar o atendimento, tá bom? Então, no info@redeeldorado.com.br. De cara, a gente já tem aí algumas dicas, né, Pierluigi? Eu tenho uma dica interessantíssima aqui do Zizo Bétega. O Zizo Bétega nos manda uma dica muito útil. Que existe uma empresa de engenharia de software, e o economista Dino Marchiori, um dos sócios dessa empresa, diz: nós descobrimos que havia muita informação disponível, mas faltava divulgá-la de uma maneira visualmente atraente. E eles divulgaram. Montaram um site interessantíssimo chamado www.prunter.com. É como se fosse printer de impressora, mas no lugar do I tem um U, Prunter. O que faz esse site? Ele informa o preço do álcool em postos de combustível de todo o Brasil. É interessante. As cotações são as mesmas divulgadas pela Agência Nacional de Petróleo. E às vezes tem alguma defasagem, mas a ideia é que elas sejam atualizadas mais a miúde pelos próprios usuários do serviço, que é gratuito. Hoje mesmo, vindo aqui para o estúdio, o Tarcísio, ao passar perto do posto aqui do Carrefour, né, aqui do lado, falou: veja, o álcool está abaixo de R$1. Tá certo? Quer dizer, até chamou atenção. Chamou atenção. Então, e seria, por exemplo, o caso do Tarcísio agora entrar nesse site e informar qual é o preço do álcool nesse determinado posto que ele acabou de ver. Diz que o site apresenta os postos distribuídos em mapas de ruas de cada cidade. Agora, vem a parte interessante. O ícone de cada posto pode receber a cor vermelha se já tiver sido autuado pelo ANP, pela Agência Nacional de Petróleo. Isso é muito bom, porque... O azul, se for isento de autuações recebíveis. Às vezes a gente até desconfia, não é o caso aí, não estou levantando nenhum questionamento, mas às vezes você olha num posto, vai lá, fala: opa, esse posto está assim, com preços razoáveis, condições legais de pagamento e tudo mais. Aí o cara vai lá e ele pega o famoso combustível batizado, né, Pierluigi? Pois é, então é bom saber quem tem culpa no cartório, né? Aí ele gasta mais dinheiro depois em oficina para mandar limpar tudo, acertar, né, a parte de injeção de combustível do carro do que qualquer outra coisa, né? Então, às vezes é o barato que sai caro, precisa tomar cuidado. Infelizmente, com esse tipo de prática que tem por aí. Estou repetindo, é www.prunter.com, simplesmente. Muito interessante isso. E eu vi aqui, aproveitando as dicas, logo depois dessa tem uma
que foi enviada por quem? Pelo Cego do Paraguai. Sim. O Cego do Paraguai. Então, a gente estava falando, sempre assinem seus e-mails, né? No caso, nem que seja com pseudônimo, deve ser o caso desse nosso ouvinte. Imagino que ele não se chame Cego do Paraguai, tá certo? É velho amigo nosso. Que Cego não seja o nome e do Paraguai não seja o sobrenome, né? Sim. Mas ele sabe quem é, porque ele assinou dessa forma, ele está mandando pra gente um e-mail dizendo assim, eu estava fuçando na internet quando achei um site muito legal para quem gosta de fazer montagens com as suas fotos e a dos seus amigos queridos. No caso, ou no caso da montagem para seus inimigos. Para os seus inimigos, exatamente. O endereço desse site é www.faceandroll. Na realidade, sem nenhuma pronúncia, acaba ficando um facinhole, né? Facinhole. Com NH. Quer dizer, seria rosto no buraco. Né? Rosto no buraco. Face in hole. Quer dizer, você pega uma foto qualquer, abre um buraco e no lugar do buraco você coloca a cara do seu amigo ou, dependendo da foto original, a cara do seu inimigo. Então seria www.faceinhole ou facinhole, né, se você preferir sem nenhuma pronúncia, .com.br. Acho que é /br, hein? Tô achando estranho. Bom, .com/br. Acho que o /br não é .br, não, é /br. Em todo caso, a gente vai dar uma confirmada. E se for tão legal mesmo quanto o nosso amigo Cego do Paraguai está dizendo aqui, a gente vai passar isso, inclusive, oficialmente, digamos assim, num infodrop. Tá Agora, bom? Aqui tem uma dúvida do Elineu de Oliveira, de Santo André, do estado de São Paulo. Ele disse que ficou sabendo do site intermatica.org, que é o nosso site, através da minha mãe, que ouve seu programa. Estamos pesquisando... No caso da mãe dele. Da mãe dele. Certo. Estamos pesquisando na net preços de computadores. E temos encontrado muitas lojas virtuais vendendo computadores com sistema operacional Linux. Que, obviamente, o mesmo computador, tendo instalado um Linux ou tendo instalado um Windows, o que tem instalado o Linux é mais barato porque o Windows significa um preço adicional e o Linux não. Como o computador que estou procurando é para minha mãe, e ela está iniciando no mundo da informática, surge uma dúvida ou preocupação. Será que o sistema operacional Linux é aconselhável para pessoas que estão ingressando no mundo eletrônico? O sistema Linux é seguro? Não teremos problema de compatibilidade com programas tais como Word, players de música, navegadores de internet, etc. Bom, em primeiro lugar, pergunta, o sistema Linux é seguro? Sem dúvida. É um sistema seguro. Eu diria que até mais seguro que o Windows. Até mais seguro que o Windows. Porque o Windows tem sido alvo de muitos fabricantes de vírus, e o Linux nem tanto. Há também vírus para Linux, né? Não vamos dizer que o Linux seja completamente imune aos vírus, mas uma quantidade tremendamente inferior em relação ao Windows. Agora, ter problemas com Word, players, navegadores de internet. Olha, quem usa o sistema Linux normalmente usa o chamado OpenOffice, ou BR Office. Eu queria levantar exatamente essa questão, né? Quer dizer, na realidade ele disse que está procurando um computador para a mãe dele, né? O Elineu. E agora, imagino o que a mãe dele, qual o uso, né, que a mãe dele vai fazer do computador. Primeiro, se conectar à internet. Não tem problema nenhum. Eu imagino que a primeira, né, a prioridade dela vai ser essa, fazer conexão na internet, usar e-mail, questionar sites, procurar sites, enfim, internet. No caso da internet, eu diria que existe praticamente uma compatibilidade total entre o que você vai ver no Linux e o que você vê no Windows ou o que você pode ver nos sistemas do Macintosh. Porque a internet é uma coisa relativamente padrão. A não ser alguns sites muito específicos que exigem instalação de algum plugin, né, que é algum acessório, para efetuar-se a visualização específica de um conteúdo deles. E às vezes esses plugins são programados para o sistema Windows e não são para o sistema Linux, né? Um caso típico que eu posso comentar é aquele site do Visual Body, que é um site excepcional, ele consta lá num dos infodrops, lá no www.intermatica.org, você pode procurar lá por Visual Body, se você estiver ouvindo isso, se interessando, mas é um site no qual, para visualização do conteúdo, você precisa instalar um plugin, um aplicativo, na realidade, que
que permite a visualização do corpo humano em 3 dimensões, é uma coisa muito legal. Mas esse aplicativo, por exemplo, ele não roda em Linux, ele roda só em Windows. Então, a não ser para casos muito específicos como esse, o que você achar na internet para Windows vai rodar em Linux, vai rodar no Safari, né, que é o programa de navegação lá do Macintosh, pelo menos o mais utilizado. Então eu acho que para a internet você não vai ter nenhum problema, viu? Quer dizer, pode embarcar no Linux de olhos fechados. Inclusive o programa de navegação quase que padrão para o sistema Linux é um que tem se tornado também cada vez mais popular no sistema Windows, que é o Mozilla Firefox. Em relação a processamento de texto, né, você mesmo fala aí no Word, não existe um Word para Linux, mas existe o OpenOffice, que tem todos os recursos do Office do Windows. Exatamente, que tem todos os recursos. E é compatível, atenção, é compatível, quer dizer, ou seja, você lê no Linux arquivos produzidos no Windows e vice-versa. Exato, quer dizer, na realidade, se você produzir um arquivo de texto no formato proprietário do OpenOffice, o Word não vai ler. Sim, mas se você falar, olha, cuidado, eu quero que ele fique .doc, não o teu... Exatamente, eu quero salvar como .doc, aí tudo bem, aí o Word vai conseguir ler e vice-versa. Tá? Isso com relação aos players. Os players, não existe, por exemplo, um Windows Media Player, obviamente, no sistema Linux. Né? Não existe isso, mas existem outros players de vídeo, de som, totalmente adequados. Por exemplo, tem um editor de som que existe no sistema Windows e existe na plataforma Linux, aliás, talvez até seja um dos padrões, que é o Audacity, que funciona perfeitamente para você fazer edição de som e tocar sons no Linux. E existe lá os players também, enfim, todos esses programas utilitários para ouvir sons, gravar vídeos, ou ver vídeos, né, visualizar vídeos, ou ainda os plugins que permitem você ver coisas, por exemplo, do YouTube. No Windows você vai conseguir ver os mesmos vídeos no Linux. Enfim, tudo isso existe para o Linux. Então eu imagino que para um iniciante, né, como é o caso aí da sua mãe, não vai haver aí grande dificuldade ela começar pelo Linux. Eu diria até que a dificuldade vai ser equiparável a começar pelo Windows. Sim, né? Começar por algum lugar é que nem você ensinar uma língua nova para alguém, né? Porque, essencialmente, as versões mais recentes de Linux, elas estão se aproximando cada vez mais da interface do Windows. Quer dizer, quem está acostumado com o Windows se acostuma facilmente. Aliás, Tarcísio, por falar, você falou em Mozilla Firefox, tem uma dúvida aqui do Marcos Fernandes que diz o seguinte: eu tenho o Mozilla Firefox como navegador em sua versão 3.0.11 e não consegui acessar sites que sempre costumeiramente acessava. Tentei o Internet Explorer versão 5 e também não deu. Agora, outros sites entram normalmente. Veja bem, Marcos Fernandes, o que eu sinto que pode ter acontecido é que seu Mozilla precisa de alguns plugins para entrar em determinados sites. Então você tem que entrar no site lá do Mozilla e baixar os plugins necessários para aqueles sites que como eu estava dizendo, existem alguns sites que disponibilizam conteúdos que exigem os chamados complementos, né, no caso da instalação dos plugins, dos chamados complementos, no caso do Mozilla Firefox. Então é uma questão de procurar, ver que sites são esses, quais complementos que eles estão exigindo, quais plugins eles estão exigindo, e procurar instalar esses complementos. Tá? Agora, por falar ainda em navegador, viu, Tarcísio, o José da RAU, a RAU é a República Abandonada de Osasco, diz: eu tinha um amigo que encontrou no Baixa Aqui a versão 8.0 do Internet Explorer. E na intenção de atualizar o Internet, fez o download e instalou. Acontece que depois de algum tempo o Internet Explorer começou a ter um sintoma estranho. Cada vez que ele é aberto, é feita a abertura da página se conectando, depois aparece a página do IG, e aí simplesmente o Explorer apaga e volta ao desktop. Seguidamente fizemos isso e o resultado foi igual. Então restauramos o sistema, desligamos o firewall, desinstalamos o Internet Explorer 8, o que foi muito estranho porque foi muito fácil e rápido demais. E instalamos o Internet Explorer 7, mas tudo continua a mesma coisa.
Esse meu amigo depende da internet para trabalhar. Bom, quem não depende hoje em dia, né? Quando ia tudo bem com o Internet Explorer, recomendar, como não ia tudo bem, recomendaram que ele experimentasse o Mozilla Firefox. Será que existe algum conflito? Olha, que eu saiba, reportado, não existe conflito nenhum entre Internet Explorer e Mozilla Firefox. Os dois convivem pacificamente. A única coisa que eles vão ficar disputando na hora que você instala um e já existe o outro, é o seguinte, ele vai, na hora que você rodar um deles, vamos dizer, aquele que você instalou em segundo lugar, ele vai começar a reclamar que ele não é o programa de navegação padrão. E ele vai te fazer uma pergunta do tipo, você gostaria que fosse? Você pode responder sim ou não. Enquanto você responder não, a pergunta vai surgir, né? Toda vez que você rodar aquele programa de navegação que não é o padrão, ele vai reconhecer isso e vai perguntar se quer que você o torne padrão, tá? Esse, vamos dizer, é o único tipo de conflito que eu já percebi. Eu, por exemplo, em casa, tenho no meu computador lá em casa, eu tenho 3 programas de navegação instalados. O Internet Explorer, que já veio com Windows, eu tenho o Mozilla Firefox, que normalmente é o que eu mais uso, e tenho também o Google Chrome. O Google Chrome, que é um programa de navegação extremamente rápido, leve e roda de um modo geral, ele se instala e roda de um modo geral de uma maneira muito mais ágil que os outros dois. Tem sido aí uma grata surpresa trabalhar aí com o Google Chrome em termos de rapidez e agilidade de navegação, tá? Então fica aí, talvez, quem sabe, uma sugestão, né? Quer dizer, se você está tendo problemas com o Internet Explorer e com o Mozilla Firefox, com os dois, então tente um Google Chrome, quem sabe, né? Se você... Agora, você não sabe ainda se ele está tendo... Ele não instalou ainda o Mozilla Firefox. Eu duvido que ele venha a ter algum problema. Eu também duvido. A não ser, como citamos anteriormente no e-mail do Marcos Fernandes, que falte algum plugin, mas aí é só instalar o plugin e ele fica completo e funciona tranquilamente. Começa pelo Mozilla Firefox, até porque é um programa de navegação mais testado do que o Google Chrome, tá? E pode tentar o Google Chrome também. No site do Google você vai encontrar links facilmente ali para baixar o Google Chrome. Ele é relativamente pequeno, leve e a navegação através do Google Chrome é bastante rápida, vamos dizer assim. Aproveitando aqui, Perlude, que a gente estava nesse tema de Linux, programas de navegação e tudo mais, o Robson, lá de Feira de Santana, na Bahia, ele nos mandou um e-mail. Diz que lá de Feira de Santana ele ouviu pela primeira vez o programa pela internet. E ele diz que usa o Ubuntu versão 9.04. E ele gostaria de saber como é que ele faz para adquirir um CD com o Ubuntu 9.04 com o Ubi. O Ubi, exatamente. Deve ser alguma... Bom, daqui a pouco a gente está falando em Swahili, que é aquele dialeto africano. Mais ou menos. Bom, eu dei uma fuçada no próprio site oficial, digamos assim, do Ubuntu do Brasil. Você consegue lá um lugar, uma página, a partir da qual você pode encomendar. Né? Você tem vários distribuidores que enviam gratuitamente CDs contendo a última versão do Ubuntu. É o www.ubuntu-br.org, tá? Esse é o domínio, é o site oficial, www.ubuntu-br.org, ubuntu-br.org. Aí você continua, se você já quiser cair na página, a partir da qual você vai procurar lá o lugar para solicitar um CD, / CDs no Brasil, tudo junto. Sendo que CDs, você escreve CD, essas duas letras maiúsculas, o S minúsculo, do no, você escreve o N maiúsculo, e da palavra Brasil, você escreve a letra B maiúscula também. Então é CDs no Brasil, sendo que C, D, o N do no e o B do Brasil, todos maiúsculos, o resto minúsculo, tá bom? Então entra nessa página que você vai encontrar ali vários links, vários endereços a partir dos quais você pode
efetuar a solicitação de um CD contendo a última versão do Ubuntu. Dependendo do lugar que você solicite, eles avisam lá, pode levar até 2 meses para chegar na tua casa, mas chega, viu? Chega. Eu já solicitei, chega. O problema é que quando chegar, provavelmente já vai ter saído uma nova versão, você vai estar recebendo uma versão já desatualizada, mas chega. Chega. Tarcísio, você que é expert em PowerPoint, eu não entendo nada de PowerPoint, eu odeio PowerPoint. Eu não sou tão expert assim também. Eu tenho raiva do PowerPoint. Eu faço as minhas apresentações em HTML. Diz aqui a Isabel, meus cumprimentos, parabéns pelo programa, obrigado Isabel. Sou uma senhora de 66 anos, perdoe a correção, você é uma mocinha de 66 anos. Eu tenho 66 anos, me considero quase um adolescente. Iniciando na informática, dúvida. Após construir uma apresentação de slides no PowerPoint, clico em arquivo e depois em salvar como. Só que, além de salvar a apresentação propriamente dita, salva também o assistente, quer dizer, a página do programa onde estão os itens arquivo, editar, ferramentas, etc. Obviamente eu queria salvar somente a apresentação propriamente dita. Ah, entendi. Entendeu? Por outro lado, quando eu recebo algum e-mail contendo slides, noto que só chega a apresentação, o que eu acho que é o correto. Tá bom, entendi. Não, é o seguinte, agora eu entendi o que ela está querendo dizer, né? Na realidade, não é que salva o assistente, o editor, né? o programa em si, ele não salva o programa. Mas existem 2 formas de salvar uma apresentação criada com o PowerPoint. A primeira forma, que é a forma padrão deles, né? É a forma... automática. Salvar é automática, isso. Se você não fizer nada, ele vai salvar desse jeito. É com a extensão PPT. PPT. Papa Tango. Isso. Quando você salva um arquivo produzido no PowerPoint com a extensão PPT, quando você, no futuro, der um clique duplo nesse arquivo que tem essa extensão, né, PPT, ele vai entender que você vai não exatamente querer executar aquela apresentação, mas sim editá-la. Então, o inserir PowerPoint... algumas alterações. Editar, exatamente, mexer nela. Você pode até, eventualmente, abrir o PowerPoint para executar uma PPT e depois usar aquela tecla F5 ou a função executar, que você vai ver a apresentação do mesmo jeito. Mas é o que eu estava dizendo, o PPT, ele vai entender, ele vai associar ao programa de edição do PowerPoint, ao PowerPoint propriamente dito, tá? Então toda vez que você dá um clique duplo num arquivo PPT, se você tiver naquele computador um PowerPoint instalado, ele vai abrir o PowerPoint e vai não rodar automaticamente, mas deixar a apresentação ali para que você possa mexer nela, editar, fazer eventualmente alguma alteração. Se você quiser salvar o arquivo de modo que ele seja automaticamente executado e não seja aberto o PowerPoint para que seja efetuada a edição, então nesse caso você deve no salvar como escolher a extensão PPS. Papa Sierra. Isso, PPS. Que aí sim, salvando no formato PPS, um clique duplo nesse PPS vai permitir uma execução automática da apresentação, sem passar pelo caminho de primeiro ir para o editor, para depois você ter que executar, tá bom? Então, em ambos os casos, ele salvou apenas a apresentação, só que a associação é que é diferente. Então dá a impressão, né, que quando você clica duplo no PPT, que é o formato editável, vamos dizer assim... Que venha tudo. Que venha tudo, não é que vem tudo. Ele abre o programa PowerPoint, que tem que estar instalado no computador, e aí dá a impressão que você salvou junto, editar, ferramentas, enfim, todo aquele monte de menu. Mas não, na realidade é só a apresentação. Tá? E se você quiser transformar os PPT em PPS, é fácil. Clica duplo no PPT, ele vai abrir o editor, aí você dá um salvar como e salve como PPS. Agora, o interessante é que a gente estava falando em Linux agora há pouco, o próprio Office do Linux, aquele Office gratuito, ele reconhece o PPT e o PPS, viu, Tarcísio? Então, na realidade, se você clicar, ele associa, já não com o PowerPoint, mas com o editor de slides do Linux, do BR Office. Tá certo. E aí acaba funcionando. Tarcísio, temos uma dica muito interessante, muito rápida aqui, do Anthony Franciscus Belt. Você lembra que tinha os 20 que tinham problema com o Windows Vista 64? Lembro. Ele falou, eu achei a solução maravilhosa.
Eu desinstalei, instalei o Windows 32. Porque ele, não, e olha, é um cara que trabalha com computadores, trabalha na IBM, tá? Diz, olha, o 64 tem pouco software desenvolvido para ele, tem poucos aplicativos que ainda foram desenvolvidos para ele, e o 32 praticamente é o padrão. Ele falou, eu quebrei o galho durante algum tempo usando o Windows Server no meu micro. Mas foi um paliativo, quer dizer, no fundo eu fiz a coisa lógica, instalei o 32 e chequei a performance do computador nos dois sistemas, 64 e 32, com os tais programas de benchmark, né? E diz, olha, dá na mesma, continua tudo na mesma, então é melhor já usar aí... É o seguinte, na realidade, esses sistemas de 64 bits são sistemas que foram desenvolvidos inicialmente para joguinhos, né? Para agilizar a rapidez com que os joguinhos são executados. Em programas que a capacidade de processamento não é tão exigida, não há necessidade de você ficar querendo trabalhar com 64 bits. Trabalhar com 32 bits já está de bom tamanho em relação à performance e à rapidez com que os aplicativos são executados. Bem, Pierluigi, vamos fazer um breve intervalo, a gente volta já já. Temos um monte de outras dúvidas e dicas, principalmente, para você aqui, ouvinte do Plug Eldorado. Segura aí que já já a gente volta. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? Todos se lembram dessa propaganda que vale, ao contrário, para o mercado livreiro. Vende menos porque é mais caro ou é mais caro porque vende menos? Infelizmente, em um país onde 70 milhões de pessoas jamais leram um livro, as tiragens são muito baixas, gerando um preço de capa muito elevado. Se você for um ávido leitor e quiser driblar esse círculo vicioso, pode tentar se associar gratuitamente ao site Trocando Livros. Você disponibiliza os que já leu e toda vez que enviar algum deles para alguém que se interessou, ganha um crédito que permite receber pelo correio um outro que você venha a solicitar de um outro membro do clube. Simples, não? E a única despesa é o selo. Se você quiser ter acesso ao Trocando Livros, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 967. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho para Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Uma dica do ouvinte do programa Plug 700, o Rodrigues de Andrade, para os amantes de futebol e de bolões, é a de um programa que gerencia e atualiza a tabela de jogos da Série A1 do Campeonato Brasileiro e administra eventuais bolões que os torcedores estejam realizando. Esse programa pode ser encontrado na versão shareware e ele se localiza em baixaqui.ig.com.br/site/detail 39774.htm. Bem, mas se você não conseguiu anotar esse endereço, entre em www.intermatica.org, lá você vai encontrar um link direto para esse endereço no Infodrop número 224. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o programa Plug Eldorado de número 270. Lembrando mais uma vez a você ouvinte que esse programa é destinado a você ligado no mundo da informática. Se você tem dúvidas ou se você tem alguma dica, enfim, alguma coisa interessante que possa contribuir aqui com a pauta do programa, né? Então mande o seu e-mail para a gente com a dúvida ou com a dica, enfim, aquilo que você achar pertinente, no seguinte endereço: info@redeeldorado.com.br. Lembrando sempre que no campo assunto, você deve escrever o nome do programa, Plug Eldorado, justamente para não ser confundido com um spammer. Faça, por exemplo, como fez quem, Pierluigi? A Mariângela Barros.
Mariângela Barros. Da cidade de Cássia, Minas Gerais. Ela conseguiu sintonizar a Rádio Eldorado lá, mas tem uma certa dificuldade. Então ela está pedindo até que a gente responda por e-mail, coisa que a gente infelizmente não tem condições de fazer, mas vamos responder e principalmente te dar uma dica, Mariângela. Faz o seguinte, se você não consegue sintonizar a rádio via antena, via rádio, usa a internet, tá certo? Sim. Use a internet e você pode ouvir o programa no próprio site da Eldorado, na hora que ele está sendo transmitido, ou você pode ouvir o programa gravado, basta entrar em www.intermatica.org e você tem os programas antigos gravados e recentemente gravados, portanto você pode ouvir o programa tranquilamente via internet. Ela diz que ela tem o seguinte problema, que eu não entendi muito bem, Tarcísio, me ajuda aqui. Ultimamente, quando eu vou mandar e-mail e acesso a inserir endereços, só aparece um quadrado branco sem os endereços. Às vezes isso dura dias. O que será? Boa pergunta. Problemas com a internet ou com o meu computador? Boa pergunta. Olha, na realidade depende, né? Que assim, quando você vai mandar um e-mail, ótimo. A gente queria lembrar o seguinte, que há duas maneiras de você usar esse recurso, né, fabuloso, que é o e-mail, que a internet possibilitou aí já faz mais de 2 décadas. Aqui no Brasil, né? Em termos mundiais, mais do que isso até. Mas o e-mail, hoje em dia, ele tem duas maneiras de você gerenciar, basicamente. Uma delas é através de um programa cliente de e-mail, tipo Outlook Express, uns mais antigos aí como Eudora, sei lá, o Thunderbird, lá, que é aquele programa de cliente de e-mail associado ao Firefox. Então, se você usa um desses programas, a resposta é uma. Agora, outra maneira de você acessar os seus e-mails é através do famoso recurso do webmail, né, que é praticamente o recurso que a grande maioria tem utilizado hoje em dia, pelo menos a grande maioria dos usuários domésticos, né, porque os usuários empresariais, corporativos ainda estão preferindo usar um programa cliente, até porque os e-mails eles fazem questão de baixar para o computador da firma, né, justamente para que fique lá registrado, cadastrado, enfim, devidamente arquivado o conjunto de e-mails que eles recebem. Mas de qualquer forma, se você usa o webmail, aí a resposta vai ser outra. O webmail seria, por exemplo, o e-mail do Google ou qualquer um desses e-mails cuja interface está numa página de internet, né? Você acessa uma determinada página de internet e a partir dela acaba se identificando, dando a sua senha e acessando a sua caixa postal. Se por acaso você usa um webmail, tipo Google ou o Yahoo ou coisa parecida, então isso pode ser um probleminha de conexão mesmo de internet. Quer dizer, você tenta acessar lá o seu cadastro de contatos, de endereços, e que está gravado lá no servidor do webmail. Vamos supor que seja o Google, vai. O Google, vai, por exemplo, o Gmail, né? Está lá gravado remotamente, e quando ele tenta acessar, por algum problema de conexão, enfim, você não consegue, vem só coisas em branco, como você diz, né? Quadrados em branco. Aí pode ser um probleminha de conexão. Agora, se for um problema, se você usar um e-mail cliente, aí o cadastro, teoricamente, fica residente no teu computador. E aí não é problema da internet. Aí é um problema do aplicativo que, eventualmente, talvez precise ser reinstalado, tá? Mas eu acredito que talvez, o mais provável é que seja o primeiro caso, né, Pierluigi? Ela está tentando acessar remotamente o cadastro e, enfim, por algum problema de conexão, você não consegue... nem sempre consegue, pelo menos, acessar os endereços que estão remotamente guardados lá no servidor de e-mail cujo serviço você utiliza, tá? Olha, eu uso o Gmail, que é o e-mail do Google, já há anos, sem nunca ter tido problema, a não ser quando a Telefônica teve problema com o Speed. Exatamente. Que aí o problema não foi do Google, o problema foi do Speed. E teve uma ocasião que o Google também ficou meio bloqueado uma época, mas pouco tempo. Mas de qualquer forma é problema de conexão, ou pelo Google ou pela Telefônica, não importa, é um problema que está impedindo a conexão adequada, né? Quer dizer, os dados não estão chegando com a rapidez que deveriam chegar e às vezes devido a esse alto tempo de resposta não vem nada, vem uma coisa em branco, né?
Tarcísio, tem uma pergunta aqui. Tem uma segunda pergunta é verdade, dela. uma segunda dúvida dela. Qual é o melhor programa para acessar músicas? Bom, para ouvir músicas depende se você tem o Windows, tem o Windows Media Player, que é o padrão, né? É o padrão, tem o Winamp, que você pode baixar em www.winamp.com, tem o Real Player. O Real Player, que é ótimo. E sabe um que eu descobri, assim, muito legal, para você gerenciar, principalmente, músicas que você tem gravadas no seu disco rígido, no formato MP3. Inclusive, é um programa que não só permite ouvir, como criar listas de músicas para que você possa ficar ouvindo. Você pode gerenciar essa lista acertando os nomes, né, os chamados tags, que são os rótulos identificadores do artista, do álbum, da música, enfim. Você pode converter formato, por exemplo, se tem músicas no formato de 320 kilobits por segundo, você pode baixar isso para 128, claro que você perde um pouquinho de qualidade, mas você ganha em espaço. Enfim, tem vários recursos interessantes, é um tal de Media Monkey. Monkey de macaco. Monkey de macaco, isso. Monkey, né, com K-E-Y no final. E Media Monkey. Media Monkey, certo. Esse Media Monkey, ele faz tudo isso e toca música também. Você cria listas lá e é muito legal, muito interessante. Media Monkey. É gratuito, tá? E é facílimo de achar. Eu não tenho agora de cabeça o endereço do site oficial do Media Monkey, mas se você entrar no Google e digitar lá Media Monkey, só tem esse. Não vai ser outro. Aliás, dentro daquela cultura inútil que a gente passa às vezes aqui no programa, eu queria lembrar que monkey é macaco. Agora, acontece que ape, A-P-E, é símio. E tá passando uma novela aí que tem um chimpanzé que pinta, não sei se você viu um episódio sim. E todo mundo diz o macaco, não é macaco, aquele é um símio. O chimpanzé não é macaco. Não é macaco, é símio. Senão ele não seria um chimpanzé. Exatamente. Tá certo. Agora, é da família, né? Agora, é um primata, mas não é um macaco, com certeza. Tarcísio, a Silvani Alves, de São Bernardo, está te cobrando uma repetição de uma coisa que eu tenho certeza que você já esqueceu, mas a gente vai procurar e depois manda para ela. É o seguinte, o professor Tarcísio deu uma dica sobre um aplicativo que reduz o tamanho dos arquivos de fotos do formato JPEG, que é justamente, quando você grava um arquivo no formato JPEG, você tem, além de decidir qual é a resolução que você quer, que pode dar tamanhos maiores ou menores, dentro do arquivo tem um cabeçalho, que não é a figura. É um monte de informações a respeito daquela figura, que podem ser suprimidas porque normalmente não são informações desnecessárias em muitos casos. Ou seja, o dia que ela foi gravada, coisas desse tipo. Tem algum cabeçalho. Mas isso não reduz muito o tamanho, não. Não reduz muito o tamanho. São pouquíssimas informações, quer dizer, alguns bytes a mais que ele gasta. Na realidade, para você redimensionar mesmo, e de forma significativa o tamanho de um arquivo JPEG, né, que é um arquivo de imagem, JPG, famoso JPG, a ideia é realmente mudar a taxa de compressão, e aí, é claro, sacrificando um pouquinho a qualidade, mas sem muito sacrifício da qualidade, é possível muitas vezes você reduzir substancialmente a taxa de compressão, porque é uma coisa meio exponencial, viu, Pierluigi? Sim, eu uso aquele software gráfico, aquele Paint.net, que é um dos raríssimos software open, abertos do Windows, tá certo? Que é uma turma que resolveu melhorar o Paint do Windows. E, por exemplo, eu vou gravar JPG, JPEG, né? Vou gravar e tá lá, a resolução 100%. Quer dizer, qualidade 100%. 100%. Então dá, por exemplo, 1 mega. Eu ponho, vai para 90%. Pum, já cai para meio mega. Exatamente. Vai para 80%, que não faz quase diferença nenhuma, já vai para 200 kilobytes. Quer dizer, cai exponencialmente. Eu normalmente eu salvo com 90%, porque 90% de qualidade, assim, visualmente, no visual não dá diferença, praticamente. Mas no tamanho do arquivo já cai para metade do que era. Agora, eu lembrei, viu, Pierluigi? Você falou que não ia lembrar, mas eu lembrei. Lembrou? Lembrei. É o JPEG Express. É um programinha chamado JPEG Express que permite exatamente isso, você mudar a qualidade de um arquivo JPEG. Então é só entrar num desses sites de download aí. Por exemplo, vai no Baixa Aqui, né, o www.baixaqui.com.br,
E Esse baixa aqui é com K, hein? O aqui. Isso, baixa aqui com K. E procure por JPEG-Express. Tá? Aliás, se você já quiser cair na página a partir da qual você faz o download do JPEG Express, é www.baixaqui.com.br/download/JPEG-Express.htm. Pronto, aí você já cai direto lá na página. Tem inclusive uma descrição, né, das funcionalidades do programa, e a partir daí você já pode fazer, é um aplicativo gratuito, viu, Silvani? Então é tranquilo. Baixar, instalar, ele vai funcionar, imagino eu, da maneira que você está desejando aí, tá bom? Eita memória, hein, Tarcísio? Parabéns. Agora diz aqui alguém. O Moreno. Moreno, um advogado. Ele é advogado. Ele diz, tome muito cuidado, que está passando pela internet, estão passando intimações do Ministério Público Federal. Procedimento investigatório número tal, /2009, tá? Intimação para comparecimento em audiência. Gente, não caia nessa, não clique em nada. Quando te chegar um e-mail desse, mesmo que você tenha culpa no cartório, saiba que talvez você deva sofrer alguma intimação, não é por aí que os órgãos públicos fazem as intimações. Tá certo? Então não clique absolutamente em nada no e-mail. E aí, inclusive, há até um sintoma, né, de se tratar realmente de um cavalo de Troia. Desses que são perigosos. Gente, isso é o chamado fish scam. O fish scam é uma isca, exatamente. É uma isca que é muito difundida pela internet através de e-mails. E normalmente essas iscas aparecem com alguma coisa, claro, é uma isca, então é uma coisa apetitosa, entre aspas. É uma coisa que chama atenção, que desperta no mínimo a curiosidade ou o temor, né? Às vezes as pessoas clicam no lugar onde não devem clicar, movidas ou pela curiosidade ou pelo temor que alguma coisa possa acontecer. Que intimação é essa? Será que eu vou passar do prazo? Que raio de intimação é essa? O que está acontecendo? Imagina isso caindo no escritório de advocacia, né? Quer dizer, onde é relativamente comum o pessoal ficar preocupado com os prazos, né? Agora é o seguinte, Ministério Público, empresas governamentais, Receita Federal, por exemplo, ninguém manda esse tipo de coisa por e-mail. Eles mandam por vias de correio normal, via carta. Tá? Se tiver algum processo de investigação, alguma intimação, alguma notificação da Receita Federal, tudo isso vai chegar pelo correio normal, eles não mandam pelo e-mail. Então não caia nessas iscas, né? Não aceite essas iscas que normalmente chegam via e-mail. E aqui, olha, é um sintoma, eu estava dizendo, no caso desse especificamente. Esse sintoma é bem sintoma. Né? O anexo que vem é intimação, traço, o título do arquivo anexo, né? Intimação-MPF.SCR. SCR é um arquivo executável do Windows. Então, é o famoso salva-telas. É um salva-telas, exatamente. Então, .com, .exe, SCR, e agora também .htm, HTML, quer dizer, algum link para alguma página, porque aí o link não tem o programa, o cavalo de Troia propriamente dito, mas o fato de você entrar na página para qual, né, aquele link vai te remeter, é muitíssimo provável que essa página ela contém um script, que aí sim é um programinha que vai acabar rodando na hora que você acessar aquela página e vai acabar trazendo um vírus, né, na realidade um cavalo de Troia para o seu computador. E o que faz esse cavalo de Troia? Ele vai transformar seu computador no mínimo num zumbi, né, para poder disparar outros e-mails da mesma natureza, monitorados e manipulados por um hacker, né, por um cracker na realidade, e além disso, ele também vai acabar disparando informações confidenciais do seu computador para o cracker, para que ele possa aproveitar, por exemplo, coisas do tipo senha, né, senha de banco, essas coisas aí que, enfim, a sua privacidade vai ser invadida totalmente se você tiver um desses danados instalados no seu computador. Então não caia nesses fish scams. Esse é apenas um exemplo, mas há inúmeros outros exemplos. SPC, Receita Federal, esse processo investigatório, ou então coisas do tipo uma conta telefônica, inclusive até de uma provedora de serviço que você nunca esteve lá, né? De repente chega lá uma conta da TIM
e você nunca teve, não teve um celular da TIM, mas o cara, às vezes, movido pela curiosidade, ele clica ali para saber o que quer. Ou então aquela famosa, olha, veja aquela foto de colégio, nós achamos você numa foto de colégio, tá, o cara vai clicar ali para... E se o cara tiver culpa no cartório, vem aquelas... Lembra, querido, o caso que nós tivemos? Aí o cara, meu Deus do céu. É terrível. Então, por favor, tome muito cuidado com esse tipo de e-mail que chega aos montes, viu? Chega, não adianta. E você passará a ser um distribuidor desse tipo de e-mail se você cair nessa, porque o seu computador vai virar um zumbi para disparar esse tipo de coisa. Tarcísio, o Olavo, que é amigo do Josafá, você não conheceu, eu conheci, professor de biologia na época do Objetivo. O Josafá, ele deu aula comigo lá em Campinas, no começo da minha carreira. Não conheci pessoalmente. Em 1847, na época da Guerra da Crimeia, ou coisa desse tipo. O Olavo diz o seguinte, eu tenho um XP e tenho instalado o antivírus Avira. Recentemente apareceu uma nova versão free do Avira. Instalei imediatamente. Antes disso, o Avira tinha detectado os vários troianos e outras coisas que estavam devidamente colocados em quarentena. Disse-me um amigo que do jeito que andam as coisas é melhor conviver com os vírus se eles não atrapalharem o desempenho do computador. Veja bem, deixa eu abrir uma observação. Quando você põe em quarentena, você não está mais convivendo com o vírus. Exatamente. Ele já se livrou dele, quer teoricamente. Dizer, provavelmente é um arquivo que tinha alguma função no teu computador, que foi infectado pelo vírus, que se anexou a esse arquivo, e o arquivo foi colocado em quarentena. Agora, óbvio que esse arquivo em quarentena, se ele for útil para o funcionamento de alguma coisa, você vai dar pela falta dele. Essa alguma coisa vai dar falta dele. Vai dar falta dele. Agora, se está lá em quarentena, está quieto e não está atrapalhando nada, deixa lá na quarentena, deixa lá sossegado aí na dá para conviver com o cara na quarentena. Na realidade é mais ou menos assim. O vírus é um bandido. Aí um programa antivírus detectou esse bandido. E pode fazer duas coisas. Ou executar sumariamente com um tiro na nuca, ou colocar na cadeia. Ou colocar na cadeia. Se você executar sumariamente com um tiro na nuca, o que vai acontecer é que você jamais saberá de onde veio aquele bandido. Para que ele veio. Né? E de repente a falta dele, porque ele foi executado, pode comprometer algum programa, algum aplicativo. Porque o bandido pode ter sequestrado alguém, você dá um tiro na nuca dele, passa por ele e mata também o refém, né? Exatamente. Então aí você não vai saber quem é o refém, enfim. Agora, quando você deixa ele na quarentena, é como se você colocasse ele na cadeia. Você deixa... E o refém vai junto. O refém vai junto. Aí você tem pelo menos chance de descobrir qual é a sequela que ele deixou, né? Eventualmente, e aí consertar essa sequela, reinstalando o aplicativo eventualmente, e assim, repondo aquele arquivo associado àquele aplicativo, o arquivo que eventualmente tenha sido infectado. Né? Então a quarentena no fim serve para isso. É uma espécie de colocar o cara lá em observação. É a ideia de quarentena mesmo. Né? Quando os astronautas chegaram de viagens espaciais, assim, sabe-se lá o que eles puderam, o que eles poderiam ter trazido junto, até um vírus, eventualmente de natureza alienígena, sei lá, e portanto uma coisa com a qual a gente não saberia lidar. Então eles entram para cá, eles passam um período de quarentena, quer dizer, um período de observação para ver se não tem nada de anormal acontecendo com eles. Passado aquele período, tudo bem, então aí eles liberam os caras. Tá? Agora, diz o Olavo, como eu tenho uma memória RAM muito baixa, tenho apenas 256 KB... É quase uma vaga lembrança, não é uma memória. O computador é lento e não senti a diferença de velocidade mesmo tendo esses Trojan presentes, mas na quarentena, hein, Olavo? Eles não estavam ativos. Não estavam ativos. Só que, quando instalei a nova versão do Avira, sumiram todos os vírus que estavam em quarentena. A pergunta dele é a seguinte, será que a nova versão já tem meios de eliminar os vírus mais antigos? Ou eles escaparam da quarentena e estão comendo de levinho os meus arquivos? Não, provavelmente eles não escaparam da quarentena, não. Foi a instalação da nova versão que deve ter eventualmente resolvido o problema. Né? Agora, uma maneira de checar o Olavo é extremamente simples. Dá um escaneamento total com esse teu novo Aviras, escaneia o computador, deixa lá horas escaneando o computador inteiro e se eles aparecerem de novo, recoloque-os na quarentena. Mas eu acho que não estão lá, não estão mais lá. Tarcísio, você se lembra que alguns programas atrás eu estava te contando sobre um documentário da NASA que eu achei na internet
e depois perdi o título de onde era, sobre sondas que chegam num planeta chamado Darwin 7, tá. Diz aqui o Carlos Alexandre que ele assistiu esse documentário no Discovery Channel. Tá. E diz, olha, só entra no Google, basta digitar missão espacial, que aí você acaba achando esse documentário, que realmente, olha, ele é grande, fazer o download dele é meio penoso, mas vale a pena, viu, Tarcísio? É lindo aquilo lá. E aqui nós temos um e-mail enorme do Bergamini, muito revoltado do Bergamini. Ele está revoltado e com razão. Ele diz, é uma tristeza, né? Diz, eu estou anexando as preciosidades abaixo que fizeram a alegria dos professores do Enem 2008. É a pior demonstração da ignorância dos nossos futuros médicos, engenheiros, advogados e quem sabe até de professores. É uma tristeza. Aí parece que o tema do Enem foi aquecimento global. Foi em 2008, foi aquecimento global. Foi aquecimento global. E tem algumas coisas, eu não vou ler todas, o Tarcísio vai me ajudar, mas tem coisas assim... Por exemplo, o cara diz, a floresta está ali paradinha no lugar dela e viu um homem e crau. Aí tem os comentários que eu acho que ele anexou aí vem ir na velocidade 5, sei lá. Tem que destruir os destruidores porque o destruimento salva a floresta. Isso é para deixar bem claro o tamanho da destruição, né? Espero que o desmatamento seja instinto. Selvagem. A emoção dos poluentes atmosféricos aquece a floresta. Também fiquei emocionado com essa. É a emoção, né? Não é a emissão. Que mais? Não, precisamos de oxigênio para a nossa vida eterna. Tem uma outra aqui. Explorar sem atingir árvores sedentárias. Aí o comentário do cara. Peguem só as que estiverem fazendo caminhadas e flexões, né? Não deixa, acaba com as sedentárias. A retirada clandestina das árvores. Não, tem uma melhor que a outra aqui. E na floresta amazônica tem muitos animais, passarinhos, leões, ursos, etc. Ursos também, leões, tá certo, né? Mas na Câmara dos Deputados foram votadas muitas leis. Imagina as que foram votadas no banheiro, né, deles. Agora tem uma ótima aqui. Essa me lembra aquele personagem que até traz saudade, mas de vez em quando ele volta a aparecer, que é o Seu Creuson. Lembra do Seu Creuson? Exatamente. Ela diz assim, os desmatamentos com I é a fonte de ilegalidade e destruição da floresta amazônica. Certo? Quer dizer, é bem uma frase de Seu Creuson. Mas enfim, agora, é muita asneira, né? É muita asneira. Mas não adianta, e tem gente que questiona isso. Essa não está aqui, mas você sabe que tinha uma outra, que era, como é que é? Eu sou completamente contra o meio ambiente. Eu sou a favor dele por inteiro. Essa eu já vi também numa dessas pérolas soltadas aí no vestibular. No vestibular, no caso do Enem aqui. Né? E no caso aqui, quem está fazendo o programa nesse momento são 2 professores, né? Que estão extremamente preocupados com a situação do ensino brasileiro, que, na minha opinião, está na mão de pessoas altamente incompetentes. Você se lembra do Francisco Alves? Francisco Alves? Francisco Alves. Cantor? Não. Justamente, ele disse que ele tem esse nome por causa do cantor. Eu achei que tinha por causa da livraria, mas tudo bem. Ele diz o seguinte, ele tinha um problema e ele mesmo já resolveu o problema. Ele diz que quando ele queria acessar um anexo e optar não por salvar, mas por abrir, ou seja, abrir diretamente, o software dizia, olha, não consigo abrir porque não consigo achar o programa nos temporários, no diretório temporário. O Tarcísio achou que poderia ser o firewall. Pierluigi disse que alguma configuração da máquina, quer dizer, não havia a associação adequada. Na realidade, ele descobriu qual era o problema. Ele estava usando a nova versão de e-mail do Terra. Sem querer, ele usou um dia a versão antiga e deu tudo certo. Então, na realidade, era a versão beta, ele voltou para a versão antiga, tudo voltou a funcionar. Certo. Bom, vocês estão ouvindo aí a musiquinha, isso significa que o nosso programa está
chegando ao seu final. Aliás, chegou ao seu final, exatamente. E a gente agradece mais uma vez a todos vocês ouvintes. Os que não foram ainda atendidos serão num próximo programa. Então, pacientemente, sintonizem o próximo Plug Eldorado. Obrigado pela audiência e até logo a todos. Até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. Até semana que vem. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.